Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você está me assistindo, mas de qualquer forma, desejo que você esteja bem, desejo que você esteja em paz, desejo que você esteja firme nas promessas do Senhor. É um prazer falar a vocês, é um prazer estar com vocês nessa gravação, enfim, e é uma honra ser ouvido por vocês. Agradeço se você tem algum convidado aí também com você, algum vizinho, algum amigo, algum familiar. Enfim, gostaria que sempre nesse momento você pudesse estar, se for possível, obviamente acompanhado, e acima de tudo esteja com o coração aberto para ouvir as palavras do Senhor. O que nós repassamos para vocês às quartas-feiras, assim à noite, é uma reflexão sobre a palavra de Deus. Não é nada premeditado antes, não é nada pensado, não é nada persuasivo por minha parte, pelo contrário, como disse o apóstolo certa feita, não trago palavras persuasivas, trago a palavra de Deus e espero que esta vos encontre bem e vos faça melhor ainda. Amém? Assim sendo, queridos, eu vou ler um pequeno trecho que se encontra em Mateus capítulo 11 e depois vamos fazer uma breve oração. Eu vou ler no capítulo 11, do versículo 7 ao versículo 10. Portanto, como veio, apenas 3 versículos. Aliás, 4 versículos, 7, 8, 9, 10. E diz assim a palavra do Senhor. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Somente até aí, por enquanto, façamos uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, e com muita alegria e paz no coração, nos voltamos a Ti em oração, Senhor, primeiro para Te agradecer, ó Pai, pela vida que nos tens concedido, pela preservação da vida, pela saúde, pela paz, pelo lar, pela família. Acima de tudo, Pai Santo, pela salvação da nossa alma, pelo perdão dos nossos pecados. E agora, Senhor, por esta oportunidade de podermos, ó Pai, falar aos Teus filhos, explanar a Tua palavra, trazer uma reflexão para que o Teu povo, Senhor, possa meditar cada vez mais e melhor na Tua palavra, para que fortaleça a sua fé e para que alegre a sua alma. Agora, Senhor, abençoa-nos com a unção do Teu Espírito, a mim para falar e aos Teus filhos, onde quer que eles estejam, para Te ouvir. E se algum que está do outro lado ainda não Te conhece, ainda não recebeu o Teu Filho como Senhor e Salvador, quem sabe, Senhor, seja esta a oportunidade
para que ele abra o seu coração, ele ou ela, obviamente, abra o seu coração e deixe Jesus entrar. Eu te peço isso e desde já te agradeço. E o faço em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Então, queridos, estava lendo aqui o livro de Mateus, estava lendo a respeito dos mensageiros de João Batista. João Batista estava preso a essas alturas, não ia demorar muito, ele ia ser decapitado, ia perder sua cabeça, porque assim Herodes quis. Mas isso é outra história, obviamente. Para quem não sabe, João foi o último dos profetas oficiais, ou seja, oficialmente falando, profeta enviado pelo Senhor antes de Jesus Cristo, que é o profeta dos profetas. Mas lá em Lucas 16 e em Mateus também diz que os profetas e a lei vigoraram até João. Então João, que era primo de Jesus, ou seja, era filho da prima da mãe de Jesus, que era Isabel, foi enviado também por Deus para aplanar os caminhos do Senhor. E o que é aplanar os caminhos do Senhor? Aliás, aqui no capítulo 3, ainda de Mateus, você não precisa de espalhar a sua Bíblia se não quiser, aguarda um pouquinho que eu vou ler para você. Mas no capítulo 3 de Mateus, no versículo 3 também diz assim: pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Voz do que clama no deserto, está falando de quem? Quem foi que pregou no deserto? Próximo ao Rio Jordão, e lá mesmo batizava as pessoas que criam, que aceitavam a palavra de Deus dita por João, pregada por João, profetizada por João. Foi o próprio João Batista. E olha o que diz agora no texto que nós acabamos de ler. Quando João Batista ainda estava preso, mas vivo, obviamente, ele chamou 2 dos seus discípulos, porque ele tinha os seus discípulos também, aqueles que criam nele, que o acompanhavam, e mandaram procurar Jesus para confirmar com ele. Ele sabia que ele estava pregando a alguém que haveria de vir. Ele estava anunciando a Jesus Cristo. Estava mandando o povo endireitar as veredas, endireitar os seus caminhos, para que recebessem a Cristo como Senhor e Salvador. E ele então mandou os seus discípulos procurar João e disse: olha, pergunta para ele, só para confirmar, não é? Se realmente esse é o que estava para vir ou devemos esperar outro. Olha a situação de João. O fato de ser profeta não é adivinho. O profeta é aquele que proclama as coisas do Senhor para o povo. Esse é o profeta. Adivinho é outra coisa. O adivinho que não tem certeza de uma coisa e tenta adivinhar. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Isso aí não é de Deus. Isso aí não agrada a Deus. Então, o que acontece? Quando esses profetas foram falar com Jesus, Jesus lhes respondeu, está no versículo 4, voltem
e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. E o que é que eles estavam ouvindo e vendo da parte de Jesus? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E diz mais, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, bem-aventurado, feliz, é aquele que não se desagradar de Jesus. A quem não achar que Jesus está atrapalhando. Pode compreender isso? O povo sem Cristo, não estou falando de religião não, o povo sem Cristo não gosta nem de ouvir falar de Deus, não gosta de ouvir falar de Jesus. Pois bem, e aí vem o texto que foi lido hoje para vocês, versículo 7. Quando os discípulos de João, que vieram conversar com Jesus, foram embora, então Jesus começou a dizer ao povo que estava ali à sua volta, a multidão, a respeito de João. Aí ele disse para o povo assim, o que vocês foram ver no deserto? Porque quando João veio antes de Jesus, ele, veja bem, começou a pregar ali às margens do Rio Jordão, na divisa ali com o deserto, e o povo de Jerusalém e de outros lugares das circunvizinhanças iam lá para ouvir a pregação de João. E João não media palavras. João não media palavras para falar a verdade para o povo. Pelo contrário, quando João viu que ali, entre o povo comum, apareciam fariseus, saduceus, que eram de seitas consideradas hipócritas, João dizia, olha, o machado está posto à raiz da árvore. A árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada no fogo. E ele dizia isso para todos, e para esses que eu disse, saduceus e fariseus, ele também dizia, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir do castigo divino? João abriu o verbo. João não ficava, como muita gente hoje, adoçando os ouvidos da plateia. Oh, vocês são tão bonzinhos, Deus ama vocês do jeito que vocês são. Continuem assim, está tudo bem, basta deixar uma boa oferta ou um grande dízimo e está tudo resolvido. Não, João não dizia isso, não. Assim como também os verdadeiros pregadores hoje também não estão dizendo isso, não. Podem compreender isso? Uma igreja séria é uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro das atenções, sim. Não é pecado falar sobre dinheiro. É de bom agrado ao Senhor ser dizimista, aliás, isso é bíblico, isso leva, entre outras coisas, à prosperidade e abençoa o seu sustento. Enfim, tem coisas que não são pecado, mas são perniciosas, e tem outras que são as duas coisas, além de pecado e perniciosas. Mas João falava a verdade. João estava ali anunciando a palavra de Deus. Então Jesus disse ao povo, o que vocês foram ver no deserto? Aí ele pergunta, um caniço agitado pelo vento? Um caniço, para quem não sabe, é um tipo de cana, da família do bambu. Mas é tipo uma cana de açúcar, mas não é a cana de açúcar propriamente dita.
uma variação do bambu. E, obviamente, se ele está à margem do deserto, perto do Jordão, porque tem água no Jordão, facilita o crescimento do caniço, e com o vento que vem do deserto, ele balança para lá e para cá. Então Jesus perguntou: um caniço agitado pelo vento? Depois ele disse assim: o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais, ou seja, os que estão de roupas finas não estão no deserto. Por quê? Porque, primeiro, João não era um caniço agitado pelo vento. João era um profeta de Deus, profetizando a chegada de Jesus Cristo, para aplanar os caminhos, ou seja, para levar ao conhecimento do povo, ao entendimento do povo, que estava chegando o Salvador, aquele que em hebreu era chamado de Messias. Os hebreus o chamavam de Messias. Em hebraico, em aramaico, ele era conhecido como Messias, mas ele chegou agora. Ele veio na qualidade de Cristo, não é no nome, o nome dele é Jesus. Ele veio na qualidade de Cristo, Jesus ou Cristo, aquele que foi crucificado. O único, aliás, que foi crucificado. Nem Buda, nem Allan Kardec, nem Joãozinho da Bomeia, nem Pai Tomás, nem Reza Paleve, nenhum desses foi crucificado na cruz para morrer por nós. Só Jesus Cristo. Então João anunciava esse. João dizia: foi uma cana balançando ao vento? Não, não foi. Foi um homem de roupas finas? Não, não foi. Sabe por quê? Porque João vestia peles de camelo e com um pedaço de cinto, e com um pedaço de couro do camelo fazia um cinto. Então, peles de camelo e um cinto. E tem mais. Sabem o que ele comia? Mel silvestre, ou seja, mel de abelhas silvestres, abelhas lá no meio do mato mesmo, e, veja bem, gafanhotos. Caso você não saiba, o gafanhoto tem muita proteína. Aliás, os insetos, via de regra, têm muitas proteínas. Imagina um gafanhotozinho bem rechuchudo, assadinho na brasa. Faça isso, tire as asas dele e a cabeça e coma. Você vai ficar mais bem alimentado do que se comer um bife de contrafilé. Então, veja bem, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais, quer dizer, não estariam lá no deserto. Estariam provavelmente numa igreja suntuosa, um espaço para 1000 pessoas, sabe? Uma fanfarra muito grande, muitas promessas desnecessárias e que não levam a nada. Bom, um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? E agora ele diz: um profeta? Ah, isso sim, um profeta. Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Muito mais do que um profeta, ou seja, era o profeta derradeiro. Era o último da linhagem, espiritualmente falando, com ofício de profeta. E falou a verdade nua e crua. Ele disse: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E até hoje, como também profetizou Joel, até hoje todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador, neles passa a habitar
o Espírito Santo de Deus. E há ainda a quem, aprovendo ao Senhor, ou seja, o Senhor querendo, lhe dá uma porção dobrada do seu Espírito para falar, para pregar, para abençoar, para tudo que necessário for Deus fazer sobre vocês, sobre nós. Sim, eu lhes digo, versículo 8, 9, perdão, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito, ou seja, é um profeta específico de quem, veja bem, de quem. Primeiro Malaquias disse, eis que, profetizando, obviamente, eis que eu envio diante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Deus estava dizendo ao Filho, a Jesus, eu envio antes de você um mensageiro que preparará o caminho para você. E lá no capítulo 3, como eu já havia inclusive lido antes para vocês, também tem a repetição de uma profecia de Isaías. Pois este é o João que se refere, ao que se refere, perdão, deixa eu repetir que eu vou te falar certo. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Irmãos, está tão claro, tão nítido como água cristalina. Temos que preparar as veredas do Senhor nas nossas vidas e ajudar, orientar, ensinar, é a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa, mas eles trabalham juntos. Orientar e ensinar trabalham juntos. O que ensina, repassa. E o que orienta, mostra como é que se faz. Mas veja bem, precisamos aplanar os caminhos do Senhor nas nossas vidas. Como? Como? Primeiro, procurando ouvir a palavra de Deus nas fontes certas. Segundo, lendo, mas lendo e repetidamente lendo a própria palavra de Deus. Terceiro, consagrando a nossa vida ao Senhor, buscando a sua face, procurando viver de uma forma lícita e agradável a Deus. Seguir a Jesus, porque esse é o destino do cristão, é a sorte do cristão. Cristo muda a nossa sorte. Antes de Cristo, estávamos destinados ao inferno. Ao receber a Cristo, Ele muda a nossa sorte e agora estamos destinados aos céus. E eu desejo que você, meu irmão, minha irmã, pense muito nisso. Reflita muito sobre isso. Não estamos aqui julgando ninguém, por favor. Nós estamos repassando o que a palavra de Deus nos ensina. Deixe o Espírito Santo de Deus trabalhar em você, para que em você possam ser aplanados os caminhos do Senhor. Não seja uma simples cana ao vento do deserto, balançando ao vento. Não seja uma pessoa com excessivo luxo, com uma pompa muito grande. Isso é para quem quer morar em palácios. Não. Viva com dignidade,
E mesmo que você possa, tenha bens para isso, mas viva com simplicidade na presença de Deus. Mas, acima de tudo, receba verdadeiramente a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e Ele o abençoará. Pode compreender isso? Então, onde você estiver, diga amém. E fechemos agora os nossos olhos para uma oração, para encerrarmos a gravação de hoje. Querido Deus e amado Pai, ainda, Senhor, agradecido, obviamente, pela vida dos teus filhos que estão do outro lado do vídeo. Não apenas por eles, ó Pai, mas pelos seus familiares, por todos que vivem nas suas dependências. Enfim, Senhor, abre o coração de todas as famílias para ouvir a Tua voz, para Te receber como Senhor e Salvador, para tirar da mente qualquer coisa turva que lhes faça pensar que não vale a pena ser um cristão. É claro que vale a pena, porque o alvo, o prêmio maior é a vida eterna, a qual haveremos de viver nos céus. Adentraremos as mansões celestiais para ali gozar das delícias da vida eterna. Por outro lado, Senhor, a negação de querer te servir leva a uma outra moradia, também eterna, porém sem a presença de Cristo, portanto sem vida, e cheia de sofrimentos, sofrimentos eternos, como diz a Tua palavra. No céu, gozo e paz, prazer e paz, eternos, nunca acabam. No inferno, tristeza, dor, sofrimento, eterno, nunca acaba. Que cada um possa refletir nisso e mudar a sua maneira de pensar e de viver, com a ajuda, obviamente, do Teu Espírito, ó Senhor. Te peço essas coisas e já te agradeço. E ainda, Senhor, que a graça do Teu Filho Jesus, que o Teu amor, que a presença do Teu Santo Espírito seja uma constante em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E que todos do outro lado do vídeo digam comigo, amém e amém, Senhor. Glórias a Deus.